irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão presentes aqui na casa do Senhor, a paz do Senhor aos irmãos que estão através da net acompanhando o nosso culto online. Tem gente uma hora dessa em casa, tem gente no trabalho, tem gente no carro, tem gente no hospital, na clínica, enfim, no transporte coletivo, no metrô talvez, ou até mesmo dentro de uma embarcação, mas tem alguém acompanhando o culto online. Deus os abençoe. É um privilégio muito grande estar aqui outra vez. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus. Louvo a Deus pela vida desta igreja, pela vida do nosso pastor Josué Brandão, que nos convidou, que nos convocou a estar aqui, pela vida dos demais pastores, na pessoa do pastor Evandro, que está ali, que faz parte do ministério, do conselho ministerial, e de todos os nossos irmãos. Deus abençoe o Ministério do Louvor, que com unção e inspiração cantou essas canções que impactam as nossas vidas e enaltece ao Deus Criador dos céus e da terra. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Culto dos milagres, como nós já sabemos, Deus não depende de um culto denominado a tal ênfase para Ele realizar tal coisa. Ele faz milagre qualquer dia, qualquer momento, qualquer hora. E hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da sua vitória, é o dia da sua bênção. Eu creio. Você não veio aqui simplesmente por vir. Deus te trouxe a esse lugar. Deus te trouxe aqui. Eu creio dessa maneira. É você que está acompanhando. Também eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Assentados mesmo onde estão, e lembrando a você de casa, como o pastor costuma sempre dizer, a sua casa agora é uma extensão do templo, né? Você não está assistindo um filme, você não está assistindo uma partida de futebol, de um programa esportivo, qualquer uma outra coisa. É um culto, tá? Então Deus abençoe você que também está cultuando conosco. O livro do profeta Daniel, nós estaremos indo para o versículo 7 e leremos capítulo 7, estaremos lendo o versículo de número 15. Daniel 7, versículo 15. Glória a Deus. Aproveite também você que aqui ou em casa e marque. Aproveite para você anotar, fazer suas anotações na Bíblia ou no seu caderno. E eu tenho certeza que essa reflexão vai tocar sua vida nesta noite, vai falar o seu coração. Glória a Deus. Daniel 7, versículo 15, diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Em algumas versões diz: eu, Daniel, fiquei confuso, muito confuso e perturbado com o que vi. Existe, não sei se a sua versão é a primeira que eu li ou a segunda, mas ambas têm o mesmo sentido. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito, a minha alma, o meu eu, foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram, me deixaram assustado, me deixaram com espanto, né? Ou aquilo que eu vi me deixou confuso, perturbado. Deus, aplique a tua palavra nesta noite, Senhor, aos nossos corações, dentro daquilo que o Senhor me trouxe nessa tarde, e que o teu nome seja exaltado, e que vidas nesta noite sejam libertas, que o milagre da libertação venha aos nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, quando nós
eu costumo tomar também um susto todas as vezes que o pregador convida a igreja para ler Ezequiel, Daniel ou Apocalipse, porque são livros de visões, revelações, são livros proféticos e livros que tratam de coisas que já aconteceram, que está acontecendo ou que irão acontecer, não é? Porém, o texto de hoje, eu também tomei um susto quando eu li. E antes da gente entrar no assunto, trazer um pouquinho da biografia de Daniel, bem rápido para você lembrar desse rapaz. Quando Jeoiaquim era rei de Judá, isso está lá em Daniel no primeiro capítulo, o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, colocou em sítio, sitiou, era toque de recolher, ninguém saía, e ele invadiu a cidade, tomou tudo que era de riqueza da cidade e levou os melhores como cativo. Levou os príncipes, os rapazes, aqueles que tinham futuro, aqueles que eram brilhantes, aqueles que tinham entendimento, eram aculturados. Ele levou consigo. E dentre tantos nobres que Nabucodonosor levou para a Babilônia, destaca-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está lá em Daniel 1, versículo 7, por aí. Quiser anotar, Daniel 1 e 7. Esses 4 jovens estavam no meio de um grande número de pessoas que foram levados cativos para a Babilônia. A Bíblia também diz que todos esses jovens, eles eram capacitados por Deus. Lá no versículo 17 do capítulo 1 diz que esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. E a Daniel, Deus deu entendimento em visão e sonhos. Ok? Quem era Daniel além de tudo isso? Lá mais adiante no capítulo de número 6, no versículo 10, diz que quando Daniel soube que o rei já era aqui, me parece que Belsazar, editou uma portaria proibindo que fosse feito qualquer pedido, qualquer oração a qualquer outra pessoa a não ser ao sistema governamental. Quem tal coisa fizesse seria preso e jogado na cova dos leões. E aí a Bíblia diz no versículo 10 que Daniel tinha no seu quarto janelas abertas, grave isso, janelas abertas para a banda de Jerusalém. E Daniel entrou para o seu quarto e orava 3 vezes ao dia. Só que o versículo, talvez alguém diga assim, foi por conta do decreto que Daniel entrou para o quarto para orar. Não foi não. A última fala do versículo diz, como ele fazia isso sempre, ou de costume, ou como de rotina, entrou para o quarto e continuou orando. Ok, isso aqui é um pouquinho só de Daniel para a gente entender a reflexão de hoje. Nesse versículo que nós lemos, versículo 15 do capítulo 7, resume-se a história do início do capítulo, quando a Bíblia diz, lembrou qual foi o dom que Deus deu a Daniel? Entendimento em visões e revelações, sonhos. Pois bem, Daniel teve uma visão, e na visão ele viu algumas coisas estranhas, esquisitas. Ele viu 4 animais. O primeiro animal tinha asas como águia. O segundo animal
era semelhante a um urso, mas tinha costelas na boca. O terceiro animal era como um leopardo, mas tinha asas de ave nas suas costas. E tinha um outro animal que ainda diz assim, esse era mais espantoso. Ele era grande, muito forte e tinha dentes de ferro. Daniel viu tudo aquilo, e aí no versículo 15 que nós lemos, diz a Bíblia que Daniel ficou assustado, assombrado, com medo, aterrorizado, em pânico. Ora, se fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós, não seria diferente. A coisa foi feia. Às vezes quando você sonha um sonho que não é lá tão bom, por exemplo, você sonha com o quê? Com um dinossauro, você acorda assustado. Você sonha com a serpente, você dá um pulo da cama. Imagine você ter visões como essa que Daniel teve. Um animal com dentes de ferro, um animal com costelas na boca, um animal com asas de águia. Foi tudo muito esquisito. Daniel se assustou, estava com temor, com pânico, com medo. Não era para menos. Pastor, o que tem a ver essa reflexão comigo? Ok, foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração nesta tarde, para trazermos para aqui, para a nossa realidade. Vamos supor que nós estamos vou colocar aqui um ano atrás, sem a pandemia. Ninguém ouvia nem falar ainda na pandemia. Os consultórios médicos, clínicos ou psiquiátricos, ou as salas de psicólogos já estavam lotados de pessoas com problemas psíquicos, emocionais, pessoas que estavam com problemas de pânico, de medo, de pavor, de terror. Por conta de quê? De diversas situações. Se nós fôssemos numerar nessa noite aqui, o que é que traz medo? O que é que traz espanto? O que é que traz pânico? Nós estamos numa geração que tem sofrido demais com isso, pastor Manassés. Uma geração que tem medo de perder o emprego, medo de um acidente, medo de assalto. Eu estava comentando essa semana, presbítero Luciano, que nós vivemos em um mundo e andamos em nossas ruas assim. Quem está em sua frente está com medo de você, e você vai caminhando com medo de quem vem atrás de você, e o outro está com medo do outro, e ninguém fala com ninguém. E como eu disse, há um ano atrás nós já estávamos vivendo um caos. Igrejas estavam sendo procuradas diariamente por pessoas, por famílias com problemas de pânico, de medo, de pavor. Pessoas que estavam tomadas de espanto, choro, angústia, tribulação, a perca de um ente querido, o medo do futuro e tantas coisas mais. Agora imagine você, quase 8 meses de pandemia. Como está a situação da humanidade? Ou talvez, como está eu e você? Ou como está o teu vizinho? Como está o teu tio, teu pai, tua mãe? Como está alguém conhecido seu? Por conta de quê, pastor? Nós acabamos de ver que Daniel teve visões.
E essas visões lhe atormentaram. Nós estamos vivendo o momento do medo. É o ano do medo. Medo da Covid-19. Medo de precisar ir para uma sala de UTI ser entubado. Pessoas que já não dormem. Pessoas que quando sente qualquer tosse, ai meu Deus, é um caos. Estamos vivendo um momento de assombro. Tem uma coisa na sala das pessoas, uma tela enorme, gigantesca, e o apresentador imposta a voz e diz: 1.345 mortos de ontem para hoje. Fulano de tal e tal morreu de Covid-19. Empresas tal e tal abriram falência. Está um caos social e emocional por aquilo que se ouve e por aquilo que se vê. O que é que nós temos assistido? Que imagem nós temos colocado dentro da nossa cabeça e o que isso está gerando a nós? O que é que nós temos ouvido nesses dias? E o que isso tem gerado em nós? E olha, é quase todas as pessoas. Se você fizer uma pesquisa, quase todo mundo já teve um momento de pânico esse ano. Choro, ver alguém, ou saber que alguém foi sepultado, alguém da família foi sepultado sem você poder fazer um velório. A máscara cobriu o sorriso, as pessoas fecharam as portas de casa, os casais já não trocaram mais afeto, carinho, beijo, abraço. O pai chegava do trabalho e o filho já tinha medo de abraçar, ou já tem medo de abraçar. A casa tornou-se um escuro, um lugar de pavor. Eu tenho recebido, e os demais pastores também, ligações de irmãos aos prantos, aos soluços. E a mensagem que está na cabeça é: a próxima vítima é você. Isso tem causado um mal grande. E quantas pessoas que entraram já em declínio. Você vai numa estrada e existem placas, e uma das placas mais perigosas não é a da curva, não é a da ponte. Cuidado, depressão a 100 metros. Isso quer dizer que a pista está abaixo do nível de onde você está, e você pode descer com o carro, voar e sair. E quantas pessoas estão hoje em casa, no trabalho, no trânsito ou na igreja, mas está como Daniel. As visões que ele tem assistido, visto, tem lhe assustado, atemorizado, assombrado. É um tempo diferente. E alguém diz assim: pudera eu viver para ver isso? Ah, se nós cedêssemos aqui alguém, um diácono, e colocasse microfone e uma higienização, e colocasse e passasse perto de você e fizesse uma pesquisa. Quem teve medo esse ano? Quem ficou noites sem dormir? Quem ficou com medo
Ou quem não teve apetite para comer o melhor prato, o prato que ele mais gosta? Ah, queridos, você não faz ideia. E quantas pessoas morreram de medo? Por quê? Porque o medo levou à ânsia, à ansiedade. A ansiedade acelerou o coração, a pressão elevou e o seu corpo físico tombou. O medo matou muita gente. Ah, pastor, mas a doença mata. Verdade absoluta. Estamos vivendo um período que não foi visto na história da humanidade. Ainda não foi visto. Por quê? As outras pandemias que houveram não tinha como expandir tão rápido, porque o mundo de então ele tornou-se um mundo pequeno. Você acorda em Feira de Santana e toma café em São Paulo, almoça ou janta na Europa, tudo no mesmo dia. O mundo foi contaminado depressa. Além da informação ou os meios de comunicação que, de maneira, em um tocar de tela, você tem informação verídicas e fakes do mundo inteiro. Ah, que momento difícil nós estamos vivendo. Não é diferente do que Daniel viveu, não. Daniel era entendido em sonhos, visões e revelações dadas por Deus. E quando ele viu todos esses animais estranhos, Daniel entrou em parafuso. Verifique depois esse versículo em casa. Quanto a mim, eu, Daniel, meu espírito foi. O que é abatido, irmãos? O que é abatido? É como se ele disse: meu espírito morreu dentro de mim, foi abatido. As visões que veio à minha cabeça me perturbaram, me assustaram, me deram um pânico. Entrei em parafuso. Só foi Daniel que viu e teve todo esse medo. Nós estamos vivendo uma época que não é só uma pessoa que está vivendo o que Daniel viveu. É muita gente. Quantos amigos nossos, parentes se foram, não deu tempo à despedida e não podemos ir ao velório. E interessante, as boas notícias também estão aí. O número de recuperados é muito maior do que o número de mortes. Amém. Agora eu pergunto para você: as boas notícias cobrem o medo das más notícias? Não, não cobre não. Pastor, e o que eu devo fazer? O que você está fazendo hoje, aqui ou em casa, porque Deus me deu esta palavra, porque Ele quer te trazer libertação desse medo hoje. Vai passar. Ninguém disse um amém? Vai passar. Ei, e ainda que continue, Deus está conosco na caminhada. Deus está conosco na caminhada.
Pastor, e o senhor teve? Claro que eu tive momentos difíceis. Claro que tive. Deixei de ver notícias faz bom tempo. Quando começou, eu estava dentro do ambiente jornalístico. E já lá dentro, já não estava acompanhando. Parti para a presença de Deus, para a oração. Mas foi e está sendo difícil. E quando a gente recebe, pastor Evandro, a ligação de um irmão desesperado, chorando e contando a situação emocional do pânico, do medo, da tremedeira, sem sono, confesso a vocês, o nosso coração de pastor sofre junto também. Quantas vezes, quase que meia-noite, uma mensagem de pedido de oração. Estou em pânico. O melhor lugar do mundo é o meu quarto, mas estou em pânico, pastor, ora por mim. Isso acaba com a gente. Daniel teve medo do que viu, das visões. Nós somos humanos. Estamos passando, está chegando o fim de tudo isso, porque Jesus está no comando desse mundo. Eu disse, há um ano atrás, nós já estávamos vivendo uma superlotação em consultórios médicos e psicológicos. Eu tive em Salvador em um congresso de medicina e eu vi um médico dizer assim: eu tenho recebido muita gente no meu consultório e eu examino e não encontro nada. E eu digo para ele: procure uma igreja para você cantar louvores e receber oração. Os médicos não estão dando conta do que está acontecendo no mundo. Imagine hoje essa situação. Mas eu quero te dizer que Daniel, quando sentiu todo esse medo e a sua cabeça perturbada, ele chegou para quem tinha a solução. Na visão tinha um anjo, e ele chegou para o anjo e disse: o que é que está acontecendo que eu não estou entendendo nada? Aquela visão levaria para o futuro, para o tempo vindouro. E quando o anjo então explicou todas as coisas, o que eram aqueles animais, o que aquilo representava, Daniel procurou a interpretação daquilo tudo para acalmar o seu coração. E nesta noite Deus quer, recebe o que eu vou dizer, viu? Deus quer acalmar o teu coração. Aleluia! Deus quer abençoar você, Deus quer acalmar tudo isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ei, não é uma palavra mágica, não, é uma luta. Você vai relutar contra isso. Entra em pânico não, querido. Entra em parafuso como Daniel entrou, não. Estamos juntos, estamos na mesma embarcação. Vamos chegar na Canaã celestial. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. E nesta noite você vai orar conosco. E você vai orar também por alguém que está nesse desespero, alguém que está vivendo essa situação. Porque aquilo que você grava de imagem na sua cabeça reflete em todas as áreas da sua vida, reflete em tudo dentro de você. Tudo que você vai fazer, o medo te apavora. Vê uma criança que cai de bicicleta a primeira vez, o pai tem que insistir para ele ir a segunda, porque ele tem medo da segunda queda. Isso é normal, é natural.
Tem pessoas que teve um leve acidente e já tem 1 ano que não pega o carro mais para dirigir. Isso é normal, isso é natural. O medo, o espanto, tá? Mas se a tua cabeça está igual a de Daniel, se o teu coração está aflito igual o de Daniel, se o teu intelecto já não está planejando, se a tua vida já não vê futuro, se você já não vê mais nada pela frente que te motive, veja em Jesus. Veja em Jesus. Foi Ele quem foi para a cruz. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu vou repetir: Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Seja qual for a tua dor, querido irmão, aqui e no culto online, seja qual for a área da tua vida que está afetada. Talvez você tenha medo de entrar em um relacionamento. Talvez você tenha medo de reabrir a sua empresa. Talvez você está com medo de andar na rua. Talvez você está com medo de voltar a trabalhar. Ou talvez você está com medo da fome. Não, eu vou profetizar sobre a sua vida nesta hora. Não faltará o pão para você comer e a água para você beber, porque Deus é quem te sustenta. Fica de pé, por favor. Deixa eu te contar uma história. É uma história antiga. Ela está na lista de lendas. Olha o que o medo faz. Um certo indiano, viajante, em determinado tempo da sua viagem, a comida acabou. Ele começou a vender algumas coisinhas que ele carregava, como relógio, mas o dinheiro também acabou. E restou com ele uma pequena peça de ouro. E ele teve uma ideia. E a lenda conta que ele pegou uma bacia, pegou água, pegou uma tinta que estava na sua mala e convidou os moradores de uma cidade e disse: eu transformo esses produtos em ouro. Todo mundo ficou querendo saber como era aquilo e foi para a praça. Ele escondeu um pedaço do ouro na manga da sua camisa, pegou aqueles produtos e ele colocava naquela bacia e mexia, mexia para a direita, para a esquerda, colocava mais outro produto e mexia, e todo mundo olhando, e todo mundo atento para a vasilha, quando ele deixou cair da manga da camisa o pedaço de ouro. E ele chamou todos para perto e disse: veja o que está no fundo da bacia. E quando olharam, um pedaço de ouro. Ora, eles viram colocado apenas água e alguns produtos ali dentro, virou ouro. Alguém interessado chegou para ele e disse: me venda essa matéria-prima que transforma em ouro. E ele disse: vendo. E o comprador disse: te ofereço X, uma boa quantia em dinheiro. E ele disse: sim, eu aceito. E ele entregou aquela bacia com todos os produtos da sua bolsa para o comprador. Recebeu o dinheiro. Ele chegou no ouvido do comprador e disse: todas as vezes que você for fazer ouro, não lembre do macaco da cara vermelha. E o rapaz disse: tá bom,
No outro dia ele pega a bacia, coloca água, coloca as tintas, começa a mexer. O que foi que veio na cabeça? Ele lembrou de quê? Do macaco da cara vermelha. Ele deixou mais um tempinho ali, guardou e tentou esquecer. Mais tarde ele pega tudo de novo, prepara tudo. Quando ele pega na bacia, o que foi que veio na cabeça? O macaco da cara vermelha. Ele não conseguia, de hipótese nenhuma, esquecer da fala daquele indiano: não lembre do macaco da cara vermelha. E ele deixou para o outro dia. Aí preparou todo o material. Enquanto preparava o material, o que era que vinha na cabeça? O macaco da cara vermelha. Ele nunca conseguiu fazer o ouro. Não é que ia conseguir se não lembrasse, mas o problema foi a voz do camarada, o macaco da cara vermelha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o macaco da cara vermelha que está atrapalhando a tua caminhada? Qual é a voz que está atrapalhando você vencer? O que é que te dá medo, irmão? O que é que te causa pânico? O que é que te causa espanto? O que é que, quando você levanta pela manhã com vontade de trabalhar, e você lembra e alguém cochichou algo para você que você não vai conseguir? Eu quero convidar, claro, obedecendo a lei de distanciamento, mas eu quero convidar alguém na frente, que todas as vezes que quer dar um passo, lembra do macaco da cara vermelha. O que é que está te causando medo e espanto? Vem aqui à frente, vamos orar nesta noite. O que é que te dá medo? O que é que te dá espanto? Vem cá. O que é que você tenta fazer e já não tem mais ânimo? Porque algo diz a você: tu não vai conseguir. Tem mais gente. Tem gente que tem vontade de abrir seu próprio negócio, e alguém da família disse: tu não vai para canto nenhum. Quebra essa maldição hoje em nome de Jesus. É noite de vitória, é culto dos milagres. Sabe aquela criança que vai dormir e a voz que vem no coração é: vem o bicho. Não tem pais que dizem aos filhos assim, é uma forma de dengar estranha, né? Dorme que vem o bicho. E a criança tem medo do escuro. Tem alguém aqui com medo de dormir? Tem alguém aqui nesta noite que tem medo quando chega a noite, é a hora de dormir? Seja liberto em nome de Jesus. Tem alguém que está em casa na mesma situação? Você vai receber a cura nesta noite, neste culto dos milagres. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Daniel, quando teve medo, recorreu a quem tinha a resposta. E nesta noite, Pai, nós estamos em um tempo de pandemia, de medo, de pavor, de tristeza, de dor, de luto. E essas notícias têm causado medo e espanto a muita gente, Pai. Há uma dor no peito, Senhor, de muitas pessoas. Há um parafuso, a cabeça parece que gira. E nesta noite nós clamamos a Ti, Pai, que venha socorrer os Teus filhos, em nome de Jesus.
Venha ao encontro, Deus, dos teus servos que vieram aqui à frente, daqueles que estão em casa, clamando, Senhor, e pedindo uma noite de sono, porque já não sabem o que é dormir. Ou aqueles que deitam e têm pesadelos a noite inteira, nós também repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos e declaramos, Senhor, que é a quinta-feira do culto dos milagres, onde milagre vai acontecer, sim, pois o Senhor está neste lugar. Recebe a oração dos teus filhos, Pai, que do fundo da sua alma está pedindo a Ti, com tremor e temor, com o coração cortado, estão pedindo: Deus, ajuda-me. Eu sei que o Senhor está ajudando, eu sei que o Senhor vai trazer resposta. Eu sei, Senhor, que nesta noite é noite de resposta dos céus para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, pode voltar ao seu lugar. Mas antes de encerrar, eu quero saber se alguém aqui ou em casa deseja entregar-se a Cristo ou reconciliar-se com Ele. Se aqui, manifeste-se, nós também oraremos por você. Se em casa, avisa ao seu irmão, ao nosso irmão, os irmãos na mídia: eu estou aceitando, estou me reconciliando com meu Deus. E para finalizar, eu quero deixar 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele terá cuidado de vós. Deus abençoe.